Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Trilhas da História, um podcast do projeto de extensão do curso de História da UEA em Tefé, você já sabe. Acesse os episódios no YouTube, Spotify, Deezer, Amazon Music e no Apple Podcasts. É só digitar Trilhas da História, se inscrever, seguir nosso podcast. Estamos apenas iniciando aí a terceira temporada. Eu sou o professor Daniel Lima, professor aqui no Departamento de História do SEST-UEA, Centro de Estudos Superiores da UEA em Tefé. Eu e meu colega Luciano Teles, mandando um grande abraço para ele e para toda a equipe, tocamos esse projeto de história pública, levando para a comunidade, para além do espaço acadêmico, a população, os temas de história, os temas que afetam diretamente a nossa vida no tempo presente. No episódio de hoje, o Trilhas da História convida você a mergulhar nas engrenagens de uma incrível história no Baixo Amazonas. A trajetória dos homens e mulheres que deram vida à indústria têxtil em nossa região. Nosso tema de hoje é Memórias da Tecejuta, Trabalho e Justiça. Para essa conversa, recebemos a professora doutora Daniela Tristan, historiadora e pesquisadora da experiência operária em Santarém, no Pará. Ao longo desse episódio, vamos percorrer o chão da fábrica da Tecejuta entre as décadas de 50 e 90 do século passado, 1950 a 1990. Analisando como a memória desses trabalhadores e as lutas travadas na justiça do trabalho ajudam a reconstruir a história social da Amazônia, a entender como o trabalho com a juta moldou identidades e preserva as vozes da consciência histórica do nosso povo. Prepare-se então para um episódio que resgata o protagonismo de quem construiu a história com as mãos e com a resistência. Eu gostaria de singelamente apresentar a nossa convidada de hoje então. A professora Daniela Tristan é historiadora, mestre em História Social pelo PPGH da UFAM e doutora em História Social pela UFPA. Professora da SEDUC no Pará, e tem experiências com temas da história do trabalho, ensino de história, memória e imprensa. Professora Daniela, seja muito bem-vinda ao podcast Trilhas da História. Olá, Daniel. Quero parabenizar o projeto Trilhas da História, que é assim, história pública sempre é bem-vinda, né? Abre espaço para as nossas pesquisas chegarem a uma amplitude bem maior. E muito obrigada pelo convite. Estou feliz de estar aqui podendo contribuir com esse projeto. Que maravilha! Nós aqui agradecemos a sua disponibilidade na sua agenda. Olha, fico feliz. Daniela está em Santarém, no Pará. A gente se encontrou em julho do ano passado, lá em Belo Horizonte, na Ampu Nacional. Foi minha colega de mestrado no PPGH. E a gente tem a oportunidade de compartilhar as nossas pesquisas no tempo presente, Dani, é algo muito importante que deixa aí, com certeza, registrado o quanto foi importante aquele período, né, da nossa formação, da nossa jornada. O nosso primeiro bloco de perguntas, ele já trata um pouco sobre isso, sobre a jornada acadêmica do nosso entrevistado, sobre a pesquisa na área de história, e quero lembrar você que está nos ouvindo, compartilha aí esse link entre os seus contatos. Vamos fazer esse episódio correr, tanto no Amazonas quanto no Pará, que a conexão é direta, viu? Os dois maiores estados do Brasil, na região norte, e a gente vai ter aí a possibilidade de aprofundar um tema tão importante da nossa história. Compartilha aí com todo mundo, chama o pessoal e vamos então ao nosso primeiro bloco de perguntas. Daniela, para a gente começar, fale um pouco sobre sua trajetória de vida. Em linhas gerais, quem é a Daniela Rebelo Monte Tristan? E como surgiu o interesse dela pela história? Daniel, começa a minha história. Eu sou historiadora nativa, né? Sou filha de uma operária da fábrica da Tecejuta. Então eu falo também desse lugar que é de memória, que é cheio de significados, tanto para os trabalhadores quanto para mim, né? Meu interesse assim pela história nasceu por uma necessidade de ensinar história.
Isso me fez gostar da história, porque aqui em Santarém, na época não tinha a graduação de História, então eu já era formada em Pedagogia e por essa carência de professores de História, eu fui lecionar a disciplina de História para o ensino fundamental, isso foi em 2003. Então eu comecei a estudar para dar aulas. Eu não era formada em História e eu comecei a trabalhar numa escola centenária. E nessa escola tinha um porão que ficava sempre fechada, né? Essa escola também, antes dela se tornar a escola, ela era um convento e orfanato. E aí os alunos começavam a me perguntar coisas, o que tinha nesse porão, se aquelas histórias que são contadas e recontadas, se tinha algum túnel que ligava a outra escola. E aí eu disse, olha, a gente só pode saber se nós pesquisarmos, né? E aí eu fiz um projeto de pesquisa com os alunos de fundamental e nós começamos a fazer entrevistas com as antigas órfãs, que já estavam bem idosas na época, né? Fizemos com religiosas e depois com internas que também viviam ali no convento. E nesse processo desse projeto, tanto os alunos quanto nós fomos gostando da história juntos, né? Na pesquisa, nós estudávamos, eu estudava para dar aula, e nós sempre nos encontrávamos em um outro horário ali na escola. Adentramos ao porão e encontramos vários objetos lá, né? Objetos, baú, várias que vieram da Europa, esses baús, e quando os alunos me perguntavam, mas o que é isso, professora? Qual é a história disso? Eu disse, olha, gente, os objetos só têm significado se nós soubermos a história deles. E nós começamos a fazer oficinas, eu debatia texto com os alunos, e eu lembro muito bem que um dos livros que eu li e passava para os alunos de uma forma um pouco didática, porque nós líamos bem a introdução para ver como os autores faziam a pesquisa deles e nós aprendíamos a fazer. Então foi da Ecléa Boss, Memória e Sociedade, Lembranças de Velho. Também foi um livro da Leila Mezan, que é Honradas e Devotas, e do Renato Venâncio, a Famílias Abandonadas. E o último que nós lemos com os alunos, alguns fragmentos e debates, foi A Arte de Inventar a História, do Durval Muniz, né? E esses meninos foram se apaixonando pela história, né? Quando foi no outro ano, teve um curso de história na cidade que era estilo PAFOR, né? Que era no período das férias, e eu fiz esse curso. Teve duração de 3 anos, porque eu acabei acreditando muitas disciplinas. Eu já tinha uma formação acadêmica em pedagogia. E aí começou essa vontade de estudar a história, né? Esse meu contato com a história, ela começa com a experiência mesmo, já em sala de aula, com a pesquisa. E fui formando em 2009, e essa turma que eu tinha do fundamental, eles foram, na época era a 5ª série, depois a nomenclatura atual, 6º ano. Quando eles chegaram no primeiro ano do ensino médio, acontecia em 2009 a primeira Olimpíada Nacional de História do Brasil. E na época eu escrevi 4 equipes, né? E as 4, elas passaram para a final, sendo uma toda patrocinada como a melhor da região norte. Nós fomos para Campinas e lá os meninos, nós conseguimos trazer a medalha de ouro para o Pará. E foi assim uma experiência muito boa. Depois dessa experiência, 2010, 2011, 2012, 2013, nós conseguimos também ser patrocinados e estarmos nessa Olimpíada. E aí em 2014 não participei mais porque eu continuei meus estudos, fui para Manaus, para a UFAM, fazer o mestrado lá e depois segui para o doutorado. E essa, sim, foi o meu contato com a história, a minha entrada na história, né?
Eu me lembro bem dessa época aí já, né, Dani? Foi quando nós nos conhecemos. Olha só, Daniela, que memórias, né? É importante a gente. Olha, eu falava no último episódio para o nosso colega Robeilton, não existe nada mais. Uma das coisas mais prazerosas que toca o profundo da nossa alma é quando nós conseguimos ver nos olhos dos nossos alunos o despertar pela história, o interesse pela história, como a Daniela acabou de descrever, começando na sala de aula, as perguntas e o privilégio de ser pedagoga, que é justamente essa relação de saber como ensinar, né, a didática certa, o método certo de ensino, nessa aproximação. São memórias afetivas também, com certeza, um sentimento muito profundo com a área de história. E aí, olha, agora a gente a Dani fez um resumo bem interessante, porque a gente já avança até mesmo no tema do nosso episódio, porque no mestrado a gente vai conhecer um pouco mais do que vai acontecer nessa jornada acadêmica da Daniela. Daniela, em sua dissertação, você explora a construção da memória dos ex-trabalhadores da TCJuta em Santarém. Para os nossos ouvintes saberem, como foi o processo de lidar com as memórias dessas lembranças e como os operários ressignificam ou ressignificaram para você, hoje, no tempo presente, o chão de fábrica, em uma indústria que, a gente sabe, já não existe mais. Essa última frase é bem interessante quando você diz uma fábrica, uma indústria que não existe mais, não é? E aí, nas entrevistas, você percebe que ela existe nas memórias dos trabalhadores e das trabalhadoras. Ela é muito viva nas memórias, porque a TCJuta, ela não foi apenas um lugar de trabalho, ela foi para além disso. Era um espaço também de conflitos, tensões, mas também, para além disso, ela foi um lugar de relações afetivas construídas em um cotidiano comum entre os trabalhadores e as trabalhadoras. Por isso o título da minha tese, ele é Os Trabalhadores e a Sua Fábrica, porque eles se apropriaram dessa fábrica, eles têm até hoje em suas memórias, não é? Ninguém deu, né, maior... Isso mesmo, Daniel. Ninguém deu maior significado para a TCJuta que os trabalhadores. Porque, assim, para o patronato, o que significava a TCJuta? Uma empresa, que era um significado econômico, político também, né? Tanto que a elite política de Santarém, ela estava presente na diretoria da fábrica. Era riqueza, poder. Mas para o trabalhador, o chão da fábrica era um lugar onde se vivia, né? Onde lutavam, onde buscavam recursos para viver, lugar de conhecer, de construir relações afetivas, contar piadas, organizar passeios quando estavam na folga, ou seja, ali pulsava a vida, né, entre eles. Ali, para os trabalhadores, era um cotidiano cheio de significados. Os trabalhadores, eles começaram a se identificar os interesses comuns, né? E se reconheceram e foram construindo uma consciência de classe. Nas entrevistas, Daniel, percebia os olhos deles inundavam, as lágrimas escorriam e às vezes vinha aquele silêncio, né? Um silêncio onde a narrativa não é interrompida, está ali, ele está rememorando aquilo, toda aquela emoção, rememorar pontos, lembranças significativas para ele. Então, você vê várias narrativas onde eles falam, olha, a TCJuta tem uma narrativa assim que eu acho, durante uma entrevista, ela diz, olha, Daniela, a TCJuta para mim é muito doído, porque ela sempre... eu digo assim, puxa, se ela voltasse, eu ia trabalhar lá, mas ela não ia mais me aceitar, porque eu já tenho essa idade, porque eu já tenho uma idade avançada, mas tem noites que eu sonho, e o Marcos, que é o marido dela, né, que ela fala, também sonha.
tem várias pessoas que a gente conversa que também sonham como a gente vivia lá dentro, porque ali era a casa da gente. Então, assim, foram várias entrevistas que mostram como eles ressignificaram aquele lugar, não é? E se apropriaram dele, faz parte da vida deles. Então, essa empresa, ela não existe mais, mas a fábrica é deles, é do trabalhador. O chão da fábrica, ele se ressignifica nas memórias desses trabalhadores, né? Então, eles se apropriando, né? Ressignificando esse espaço, de afetos, e também é um momento que eles lembram de uma fase da vida da juventude. Há um saudosismo muito grande entre eles. Então, é dessa forma que eles significam essa fábrica. E quando eles também, Daniel, eles falam da fábrica, que eles estão rememorando, eles despertam em mim as minhas próprias memórias. Porque, como eu falei no começo, eu sou uma historiadora nativa, né? Enquanto pessoa, enquanto a Daniela, isso você quer dizer? Afeta você. Exatamente. As memórias deles traz à tona as minhas próprias memórias de criança, quando eu ouvia a sirene da fábrica, quando a minha mãe saía para trabalhar, né? Então, olha só isso. É bem interessante essa dinâmica dos tempos, né? Como historiadora, como é que eu administro isso? Eu estou fazendo uma pesquisa e as memórias vão se entrelaçando entre o interlocutor, o pesquisador, né? E essa história ela vai sendo sendo ressignificada, né? Vindo possíveis imagens, como diz o Walter Benjamin, possíveis imagens de um passado, né? Que vem aí se reconstruindo, ele está pulsando no presente. Então, é dessa forma que trabalha essas memórias. Você citou o Walter Benjamin, mas eu lembrei de uma fala da Sandra Pesavento, né, quando fala sobre essa representação do passado, a chamada presentificação de um passado ausente, né? A força da memória, a força que isso está grudado, né, na existência desses trabalhadores até o dia de hoje. Avançando, Daniela, e a gente ainda continua falando sobre experiências, eu penso que as experiências no chão da fábrica, como você já explicou, contribuíram para a formação de uma nova maneira de pensar, até mesmo a moral, né? O costume, os valores em Santarém. Afeta a dimensão moral. Lembrando das operárias, né, que a sua dissertação também trata, que lidavam com o preconceito. Poderia detalhar para o nosso ouvinte como o cotidiano da fábrica, Dani, especialmente nos turnos da noite e madrugada, transformou a percepção, né, da sociedade sobre a mulher operária, por assim dizer, e como elas se fortaleceram nesse ambiente? As mulheres da fábrica, não é? Então, essas operárias, Daniel, elas foram trabalhar nesse espaço, elas saem do espaço privado para um espaço público, né? A Tecejuta, ela funcionava 24 horas, em turnos que se alternavam. Os trabalhadores eram alternados em turnos, e esses turnos chegavam a turnos da madrugada, da noite à madrugada, né? Por exemplo, ela funcionava das 6 às 10, das 10 às 14, das 14 aí ia fazendo essa rotatividade até aí das 22 às 2 da manhã, das 2 da manhã às 6, das 2 da madrugada às 6 da manhã. Então, alternava, todos os funcionários, em determinado momento, estavam frequentando esses turnos, né? Uma semana estava no turno da noite, pela tarde à noite, pela madrugada, e as mulheres também faziam essa alternância de horários.
E toda a minha pesquisa, eu sempre achei que essas mulheres eram mal vistas, vamos falar assim, pela sociedade, por causa desses horários de noite e madrugada, porque era assim, vamos enfatizar que o trabalho noturno em Santarém, ele era uma coisa nova, porque a cidade, ela não tinha energia elétrica, não é? Só tinha uma pequena usina movida a diesel, que ela foi adquirida em 1937. E ela não atendia, nem de longe, a cidade de Santarém. Então, a Tecejuta, quando ela foi instalada, vamos dizer, porque a empresa ela é fundada em 1951, né? Os geradores vão ser instalados, 3 geradores de energia para a fábrica funcionar, mas a fábrica só começa mesmo a funcionar na década de 60. Então, esses geradores forneciam energia para a cidade. Quando ela começa a funcionar, que nesses horários, aí todo o imaginário, eu disse, não, todo esse imaginário em cima da operária da Tecejuta é por esses horários. E aí o tempo vai passando, né? E você vai vendo que não era só por isso, né? Que já era muita coisa. Também pelos horários da noite e madrugada, mas era por elas trabalharem na fábrica, porque elas trabalhavam lado a lado com os homens. Então, isso feria a moral da cidade, né? Que estabelecia que esses horários noturnos, a madrugada, ou estar num espaço único, homens e mulheres trabalhando junto, não era correto. Então, elas sofriam, essas mulheres, determinados preconceitos, né? Eram discriminadas. A maioria das mulheres também que trabalhavam na fábrica, elas eram mulheres mães solos, né? E elas já carregavam a pecha da mãe solteira. E isso escandalizava a cidade, porque agora elas estavam reunidas em um único local. Nessa fábrica também, na Tecejuta, trabalhavam mulheres casadas, solteiras, viúvas. E isso assustava, porque elas poderiam influenciar as outras mulheres, né? E eles tinham muito medo que as relações afetivas acontecessem, porque era o ir e vir para a Tecejuta, era o ambiente de trabalho que eles estavam lá, os horários. Então, era um conjunto de coisas que assustava. E essas mulheres, elas foram... essas afetividades que eles tinham medo que acontecessem, realmente aconteceram, não é? As amizades, os namoros, os casamentos, porque muitos casais vivem até hoje, né, que se formaram na Tecejuta, muitos casais, né? As entrevistas com casais que têm 40 anos de casado, 50 anos hoje. Então, se formou, e também muitas mulheres casadas que foram trabalhar na Tecejuta se separaram, porque os maridos colocaram condições. Então, essas mulheres, elas se reconheceram como pessoas que têm as mesmas experiências. Esse reconhecimento mútuo, ele gera força e cria identidade, né? E com essa força, elas se organizavam, elas começam a se reconhecer, e essa força faz com que elas ultrapassem os muros da Tecejuta, e elas vão para as festas juntas, vão para as praias, passeiam com seus filhos, ou seja, ela se organiza. Por isso, as operárias da Tecejuta, elas eram vistas com preconceito por parte de muitas pessoas fora da fábrica. Quando o caminhão da Tecejuta passava pelas ruas da cidade, levando as operárias e os operários, quando esse caminhão passava, elas ouviam alguns comentários. Lá vão elas para a Teceputa. Eram assim os comentários que se referiam às mulheres da fábrica. Uau. Ou lá vão as Everett, né? Por quê? Porque elas eram agredidas, né?
chamavam as trabalhadoras da Tecejuta de evered. E o que é esse evered? Querendo dizer que elas eram mulheres que mantinham relações sexuais com homens que não tinham um compromisso formal, né? Com homens com quem não eram casadas. Como todos sabem, evered é o nome de uma pilha, né? Naquele tempo, os homens eles costumavam a ter radinhos, né? Aqui na cidade de Santarém era muito comum eles usarem rádios, tanto em casa, rádios menores. A cidade não tinha transmissão de televisão, né? Da TV, então nós não tínhamos. Só na década de 80 começou em Santarém a ter a TV. E o rádio era muito utilizado para os programas favoritos, música, futebol, resultados de loteria, etc., né? Então o rádio era todo o meio de comunicação que se tinha na cidade. E daí a gente pôde entender por que evered ficou na cabeça das pessoas como uma referência forte, né? Nos anúncios comerciais da evered, sempre se diz que ela é a pilha do gato. Eu demorei muito tempo para entender por que essa marca ficou associada a uma forma de comportamento. Até que lendo já no mestrado, eu fiquei com as entrevistas tentando entender e elas diziam, né, é a pilha do gato, porque eles diziam triscou, pegou, né? A pilha tinha todo esse significado, e elas diziam assim nas entrevistas, eles achavam que a gente era a mulher da vida, era a forma que elas tinham de se expressar. E aí, já no doutorado, quando eu comecei a trabalhar com os processos de reclamação trabalhista, eu vi o depoimento dentro de um processo de um jovem operário de 17 anos que ele falava. E aí deu de entender, não é? Era um processo de reclamação trabalhista de 1966, e eu vim a saber de um dos sentidos da palavra gato, porque lá ele explicava, quando ele foi perguntado durante o transcorrer do processo, quando ele foi perguntado o que era, e ele explica que naquele tempo, gato era justamente a mulher que se ligava a um homem e com ele tinha relações sexuais sem se unir a ele por meio de um compromisso formal público. Eu digo compromisso formal e não casamento, porque existiam e continuam a existir inúmeros casais que são reconhecidos publicamente como tais, sem que tenha associado uma certidão de casamento ou passado por um ritual religioso para formalizar sua união. No processo trabalhista, o operário reclamava o pagamento da gratificação natalina. Isto é o 13º, era a linguagem que eles falavam, né? E o aviso prévio. Ele tinha sido demitido por ter agredido outro rapaz de 18 anos que havia dito a ele que sua irmã era gato do apontador da fábrica, né? Apontador da fábrica era o funcionário que anotava as horas das trabalhadoras que elas entravam e saíam, né? Então, isso foi uma ofensa, dizer que a irmã dele era gato do apontador. Então, o significado da palavra gato era pejorativo. Então, parece provável que esse tenha sido o caminho pelo qual esse sentido de gato se associa ao nome da pilha evered. E sempre que alguém chamava a mulher de evered, queria dizer que ela se prestava a ser gato de algum homem. Ou seja, usando outra expressão moralista, preconceituosa e machista, queria dizer que ela era uma mulher fácil. Então, hoje essa visão preconceituosa a respeito do comportamento das mulheres ainda está presente em muitos círculos de Santarém, mas certamente ela perdeu terreno.
E não podemos deixar de considerar a possibilidade de que para isso tenha contribuído a experiência do reconhecimento mútuo das trabalhadoras da Tecejuta como portadoras de uma identidade própria, que frequentavam conjuntamente uma atmosfera de preconceito e que por isso mesmo buscavam se fortalecer no apoio proporcionado por seu círculo de amizade. Formado por outras operárias da fábrica, elas acabaram contribuindo para que enfraquecesse essa hegemonia de uma mentalidade moralista, preconceituosa e machista, que teima em impor seus padrões de comportamento à mulher. Então, elas buscavam manter, não é? A cidade buscava manter um lugar de submissão ao homem, e essas operárias não se submetiam, não é? Elas continuaram trabalhando, elas continuaram recebendo seu dinheiro e sendo felizes, e casaram, não é? Você vê, casaram, outras se mantiveram solteiras, mas felizes, né? Elas levaram a vida, formaram filhos. Livres. Entrevistei várias operárias com filhos formados, né? Filhos bem-sucedidos, ou seja, elas não se moldaram a um padrão. Então, quando você não se molda a um padrão, acaba rompendo. Então, elas contribuíram muito para a modificação. Que aula, gente! Olha só que interessante, a dissertação da Daniela trabalha esse tema. A gente chegou agora no momento do nosso intervalo, Daniela. Tá muito bom. Você que está nos ouvindo, toma uma água, aprecie essa música, porque você já está ouvindo aí, ó, Trabalhador, do Seu Jorge. Daqui a pouquinho a gente tá de volta. Está na luta, corre do dia a dia. Marmita é fria, mas precisa ir trabalhar. Essa rotina em toda firma começa às 7 da manhã. Patrão reclama e manda embora quem atrasar. Trabalhador brasileiro, dentista, frentista, polícia, bombeiro. Trabalhador brasileiro, tem gari por aí que é formado engenheiro. Trabalhador brasileiro, trabalhador. E sem dinheiro vai dando um jeito, vai pro serviço. É compromisso, vai ter problema se ele faltar. Salário é pouco, não dá pra nada. Desempregado também não dá. E desse jeito a vida segue sem melhorar. Maravilha, que música linda e nos inspira, né? Inspira diretamente o nosso tema de hoje. Estamos no episódio 26 da terceira temporada do podcast Trilhas da História, nosso segundo episódio da terceira temporada. O nosso tema de hoje é Memórias da Tecejuta, Trabalho e Justiça. Estamos recebendo aqui, olha, tivemos uma aula no primeiro bloco, a professora doutora Daniela Tristan, recuperando, desenterrando memórias que estavam há tanto tempo ali escondidas, e na sua pesquisa, tanto no mestrado quanto no doutorado, ela faz esse grande serviço à sociedade de recuperar identidades, memórias dos trabalhadores, das trabalhadoras da Tecejuta em Santarém, no Pará. Nós vamos continuar agora o segundo bloco com mais algumas perguntas para a Daniela. Você que nos ouve, por favor, compartilhe esse episódio, encaminha aí para os teus contatos e vamos continuar. Vamos ao segundo bloco de perguntas. Daniela, você também trata das relações de sociabilidade e da percepção dos trabalhadores para uma identidade comum.
E você até tocou isso, né, nessa questão ainda agora sobre esse movimento para além da fábrica. Vamos falar um pouco mais sobre isso. Como as festividades, as festas promovidas pela fábrica, por exemplo, Natal, 1º de Maio, festa junina, enfim, até Miss Operária tinha, né? E a prática de manter hábitos culturais amazônicos podem ter contribuído para o fortalecimento desse senso de pertencimento, né? Fala um pouco para aí, cumplicidade entre os operários e operárias. Daniel, esses eventos, eles eram promovidos pela empresa, com o objetivo de obter a fidelidade do trabalhador, passando a imagem de uma empresa amiga, protetora. As operárias e os operários, eles gostavam dessas festas, dessas excursões, desses momentos de confraternização, mas eles não deixavam de atribuir seus próprios significados a esses encontros. A gente pode ver que, de modo geral, o operariado da TCJ nunca teve um perfil subserviente. Eles tinham uma ligação afetiva com a fábrica, né? Uma relação, como eu já falei anteriormente, que eles se apropriaram desse chão da fábrica, mas não necessariamente com a empresa TCJ. A fábrica era o seu local de trabalho e de sociabilidade. Então, os encontros promovidos pela empresa não necessariamente criavam ou reforçavam uma ligação com a empresa, mas certamente eram aproveitados pelos operários e operárias para vivenciar laços de sociabilidade, companheirismo e laços afetivos de todo tipo. Nós entrevistamos vários, o que esses momentos, o que eles sentiam nesses momentos, várias entrevistas eu fiz com os trabalhadores e trabalhadoras, e eu lembro muito bem uma fala do seu Raimundo Branco, né? Ele já tinha 82 anos na época, já não está mais aqui com a gente, mas contribuiu, ficou na história. Ele nos diz assim, eu vou ler aqui essa narrativa dele, que é bem interessante, vou ler um fragmento. Era uma vivência frequente, se torna fraterna e tudo. Olha, Daniela, quando era o fim do ano, era um espetáculo, faziam festas que era uma beleza, comemoravam, era bom. Aí partilha e todo mundo ia com a família, faziam a confraternização e era muito bom. Já pensou? 1000 operários ali chegavam a reunir, de certa forma, com os familiares. Era muita gente, um festão, uma festa bonita, sabe? O povo sabe valorizar, porque é uma coisa energizada de natureza pelo suor. A pessoa suou junto ali e está repartindo o que cada um tem de verdade, sabe? E acabou. Então, esse depoimento, essa narrativa do seu Raimundo Branco é, assim, muito significativa, né? Porque é muito forte, né? O trabalhador suou junto, né? Então, eles tinham um laço muito forte, eles se firmaram ali. Então, se apropriar de todo esses eventos que a empresa proporcionava, mas eles ressignificavam ali como uma sociabilidade deles estar mais juntos, né? Então, suar junto é muito significativo isso. E ele se emociona quando ele fala, né? Ele fica, que é aquilo que eu falei, né? Vem um silêncio, vem a emoção e essas memórias acontecem nesse momento. Então, a importância da fábrica para eles, ela vive dentro deles. Muito bem, então nós estamos percebendo quanto a pesquisa da Daniela. Eu queria só aproveitar aqui essa deixa para dizer, olha gente, eu impressionado com a quantidade. Daniela, realmente eu acho que a sua tese daria um outro episódio, né? A gente nem falou ainda da questão da justiça, a gente vai ainda falar um pouquinho, mas a dissertação da Daniela, gente, tem por título, vou falar aqui, Trabalhadores da TCJ, Experiência Operária e Construção da Memória numa Fábrica Têxtil,
do oeste do Pará, Santarém, 1951 a 1990, que foi o período de funcionamento dessa fábrica. Depois, como a Daniela falou no início, ela continuou a sua investigação, aprofundando agora o título da tese dela que ela fez na UFPA, As Trabalhadoras e Trabalhadores Têxteis e Sua Fábrica em Santarém. É o que ela ressaltou ainda agora, sua fábrica, né, o pertencimento. Experiência operária, Justiça do Trabalho e Indústria de Sacaria no Baixo Amazonas, no mesmo período, 1951 a 1990. Então, avançando para o doutorado, a gente diz o que colocamos aqui, Daniela. Vamos agora da fábrica ao tribunal. Você avançou para a análise da Justiça do Trabalho. Quais eram os principais conflitos levados aos tribunais pelos trabalhadores da TCJ? E o que esses processos revelam sobre a resistência do cotidiano, que não aparece geralmente nos documentos oficiais da empresa, né, considerando a sua investigação e leitura a contrapelo da história da TCJ? Daniel, para o doutorado, né, eu saio do chão da fábrica, que vai se manter, porque todos os conflitos ali, ele vai se caminhar agora a ser resolvido na Justiça do Trabalho. E as demandas, Daniel, são as demandas correspondente a 13º salário, os direitos deles, não é? Mas o que eu quero destacar mais aqui vai ser os casos que os trabalhadores eles foram punidos com suspensão dentro da fábrica. E aí esses trabalhadores eles foram bastante à Justiça do Trabalho para entender o que eles tinham de direito, porque é assim, a Junta de Conciliação e Julgamento de Santarém, ela é inaugurada em 1963, em dezembro, finalzinho de dezembro, e a Justiça só vai abrir as portas a receber os trabalhadores em 64. A fábrica, ela começa a funcionar com os operários ali no chão da fábrica em 65. Então, a Justiça do Trabalho é inaugurada e uma fábrica começa a funcionar em Santarém, né? Eu queria entender o que eles entendiam por direito e o que eles buscavam na justiça, né? E aí foram vários casos de processos trabalhistas. Quando eu fui procurar, eu procurei logo no ano de 65, né? Mas quando eu peguei os livros de protocolo, eu percebi que tinham processos já em 64, né? Processos de trabalhadores em relação à TCJ. E aí eu fui olhar quem eram esses trabalhadores, né? E já eram os trabalhadores, pedreiros, ajudantes de pedreiro, trabalhadores que estavam ali na estrutura física da fábrica, né? E aí eles buscavam, né, direitos de recebimento, quando foram despedidos, então eles buscavam esses direitos assim. Quando a fábrica começa a funcionar, né, eles tinham muitas punições dentro da fábrica. Por exemplo, se eles não cumprissem determinadas funções ou regras regras abusivas, eles eram punidos. E a gente vai entender sobre isso, esses processos de suspensão desse trabalhador. Aí vamos entender o contexto de Santarém. Em Santarém, nessa época da TCJ, muitos trabalhadores eles estavam submetidos a relações de trabalho entendidas como relações de deferência. Relações nas quais o trabalho é executado como um cumprimento de um contrato. Eles não eram como cumprimento de um contrato, né? Apesar de já ter a CLT, eles não respeitavam as leis trabalhistas que já estavam em vigor, né? O que era mais eles naturalizavam um exercício de obediência a um superior natural. Era comum na cidade famílias pobres, gerações após gerações, servirem a determinada família, trabalhando na casa dos patrões ou em outro lugar.
Quando a TCJuta ela entrou em atividade, a gerência da empresa, em diversos casos, reproduzia esse modo de relacionamento com os operários, entendendo que podia exigir subordinação total desse trabalhador. Então, e as chefias intermediárias, que são os contramestres, toda essa hierarquia ali de funções, também faziam com frequência essa mesma relação. Então, em vários casos, chegou vários processos de reclamações trabalhistas em relação a essa suspensão desse trabalhador, né? E aí a gente percebe que essa suspensão, ela não era apenas corretiva, ela era punitiva. Por quê? Porque o trabalhador recebia, olha, você teve suspensão por 3 dias, né? E aí ele passava 3 dias suspenso, ele não recebia por esses 3 dias, e quando ele retornava, eles trocavam ele de função. Ele era operador de máquina, teve casos, né, de processos, e ele vai para destocar terrenos, né? Outra função. Então, o que dá para entender? Que a suspensão ela não era apenas corretiva, ela era punitiva, porque eles colocavam num outro serviço, numa outra função. E são vários e vários casos acontecendo assim. Então, eles acionavam a Justiça do Trabalho tentando entender se eles tinham direitos, né? É bem interessante essa relação que eles vão construindo com a Justiça do Trabalho, porque você vê muitos casos dos trabalhadores chegar lá na Justiça e perguntar, contar o caso e perguntar, eu tenho algum direito? Ou seja, havia uma credibilidade, uma confiança nessa justiça que estava chegando em Santarém, né? Eu consegui analisar vários casos, né, dessas suspensões desses trabalhadores, e todos eles ganhando a causa, né? E você vai ver uma desestabilização desse patronato, né? Eles chegam a se desestabilizar a ponto de, nas mesmas audiências, nas sentenças, quando eles se pronunciavam, eles diziam, nós já estamos virando galhofas dentro da fábrica dos trabalhadores, porque eles chegam aqui e eles ganham a causa, né? E aí nas sentenças é bem interessante como os juízes, eles vão como se eles estivessem ensinando o patronato a respeitar essa lei, porque as sentenças não eram só colocadas ali no processo, não é que ela vai, o trabalhador ganhou a causa, ela vem cheia elas vão vir mostrando, olha, nós estamos vendo o que vocês estão falando. Por exemplo, tem aqui o juiz, quando ele deu a ganha de causa a um trabalhador, ele vai falar aqui, ó, assim, a reclamada unilateralmente tentou alterar qualitativamente as condições de trabalho do reclamante. Este, desde seu ingresso, vem exercendo suas atividades como operador de máquinas de tecelagem. Não podia, pois, a reclamada determinar que fosse ele executar outros serviços, e muito menos serviço inferior à sua qualificação, sendo determinação da reclamada ilegal. Assistiu direito ao reclamado de recusar-se a cumprir as ordens do empregador. Evidentemente, implica em alteração qualitativa do contrato de trabalho, determinar a reclamada a um tecelão que fosse fazer serviço de limpeza, próprio do empregado sem qualificação. Então, você vê o juiz, ele explica o caráter que a subordinação do trabalhador ao patrão deve assumir dentro de uma lei. E aí ele ainda vem dizendo assim, ó, a subordinação do empregado resulta de um contrato e nele encontra-se seus limites e seu fundamento.
Então, sempre também vinha dizendo, olha, tanto no campo quanto na fábrica, o trabalho do eito já acabou. Você vê as sentenças acontecendo, né? E os juízes, nas sentenças, demonstrando que está percebendo essa relação que esse patronato, ele quer de um servilismo, né? E ele diz, o contrato de trabalho, ele tem limites à dignidade humana. Então, é bem interessante ver esses casos. E esse trabalhador e a trabalhadora, eles buscam a justiça do trabalho. Eles buscam e eles ganham as causas. Eles veem ali, eles pegam os conflitos que acontecem dentro do chão da fábrica, levam para a justiça do trabalho. E esse patronato ali nem sonhava em estar sentado ali, tendo que trazer testemunho e se justificar na presença do trabalhador. Então, há uma relação, esse trabalhador tem uma confiabilidade na justiça do trabalho, mesmo com as conciliações, não é? Que se diz que as conciliações, ele Sim. perde. Nessas conciliações, às vezes ele foi demitido por justa causa, né? Porque ele brigou no trabalho, e aí ele vem, chega na justiça do trabalho e consegue uma conciliação, né? Para que paguem a ele, e aí ele traz os testemunhos, e é interessante também que as juntas de conciliação, eles não falam, não tinha causa coletiva, o trabalhador sempre levava uma causa individual, mas a partir do momento que acontece o conflito no chão da fábrica e ele tem o apoio dos colegas de trabalho, do operariado, aquilo já não é mais uma causa individual, é uma causa coletiva, porque todos Sim. iam depor a favor do outro trabalhador, mostrando. É bem interessante um caso, Daniel, quando você fala dos costumes, né, os nossos costumes aqui na Amazônia, tem um trabalhador, ele é o vigia, né? E quando chega às 17 horas da tarde, ele vai, a Tecejuta fica ali à margem do rio Tapajós, ele vai, começa a fazer o fogo para assar o peixe, né? E aí ele é chamado a atenção pelo gerente da fábrica. Olha só. E aí, quando ele é chamado a atenção, ele vai pegar uma suspensão, porque na hora do trabalho ele estava assando o peixe. E é bem interessante que ele vai na Justiça do Trabalho, né, buscar os direitos dele, que ele estava assando o peixe, e ele não via errado isso, né? E aí, quando é chamado, né, o gerente da fábrica, o preposto, ele diz, olha, isso não tem arrimo de lei, ele estava no horário de trabalho dele e ele estava assando peixe. E aí, quando ele vai ser chamado, né, ele tinha tudo para perder, porque ele não estava certo, seguindo as normas da empresa. Quando ele vai ser chamado a depor, ele diz, olha, eu sempre assei o peixe nesse horário, né, de trabalho, sempre assei o peixe. E quando os operários vão saindo da fábrica, deixando os seus turnos, eles sentam lá para comer o peixe com a gente. E a outra gerência, eu até ia perguntar se já estava na hora de assar o peixe, porque ele descia e comia o peixe também. Ou seja, o que isso tá nos dizendo, Daniel? Era costume, né? É a nossa piracaia, né? Aquele horário. Então, o comer o peixe, ele não comia o peixe sozinho, ele convidava as pessoas. E como a antiga gerência era da região, eles também ainda diziam, olha, está na hora de assar o peixe, ele descia. Quando veio uma outra gerência, né, que veio de fora, eles não entenderam aquilo, né? Olha, que a outra gerência veio de fora da cidade, ela não entendeu isso, então ela foi lá e ele tinha que ele estava fazendo certo, né? Porque era um direito costumeiro. E eles começaram nessa aí traz testemunho daqui, traz eu já analisando aquele processo e
E vendo ali toda a questão do direito costumeiro, a piracaia, até as palavras que eles falam, como acontecia, né? A gente pegava o moquém ali na praia, todas as linguagens, né, dos nossos antepassados estavam ali naquele ritual. Aí, quando vem, ele diz, mas não tem arrimo de lei, ele não tem por que ganhar a causa, a punição vai continuar. Aí ele diz, eu não tenho direito de ganhar a causa. Aí ele começa a denunciar. É errado assar peixe, mas é certo e mexer com as meninas da fábrica, é certo. Aí ele começa a denunciar um montão de assédios que aconteciam, né? Aí na hora a gerência propõe uma conciliação, né? Pede para ele voltar para a fábrica, que não vão fazer suspensão, ele vai continuar trabalhando na fábrica e ele ganha a causa, né? Porque ele traz, puxa, eu assar um peixe é errado, mas o que ele faz? Que é o assédio, ele começa a denunciar tudo que ele Vamos via definir o que é acontecer errado, né? dentro da fábrica. Mas é interessante que os processos de reclamações trabalhistas, trabalhar com a Justiça do Trabalho, nos possibilita ver um cotidiano também, né? Sim. Como a população pensa, como são os costumes, né? O que eles têm como direito costumeiro. Então, assim, foram muitas causas, foi assim, a gente analisa tanto as narrativas dos trabalhadores, quanto as narrativas dos magistrados, né? Como era esse comportamento, como era essa relação do patronato, e é bem interessante esse patronato assustado com essa justiça chegando, porque eles tinham uma relação de trocas de presente. Então, quando eu faço a entrevista da primeira secretária da junta, ela diz que o primeiro juiz, quando chegou, começou a chegar vários presentes, né? Na justiça dos patrões, vários presentes, convidando para passeios, jantar, e o juiz ficava olhando e mandava devolver tudo, né? Ela conta, porque eles não entendiam, né? Que ali Sim. Eles teriam que sentar também como réus e justificar as coisas. Então, é essa relação da Justiça do Trabalho com o trabalhador, ou seja, foi se construindo também uma confiabilidade, uma cidadania e a força desse trabalhador aí, né? Então, todas as causas desse trabalhador, elas se tornam coletivas, né? Porque eles todos apoiam esse trabalhador que vai ganhando essas causas e que vai organizando as leis trabalhistas também. E bem interessante que o que nós vamos ver em tudo isso, né? Que dá uma ruptura com o padrão de relações de trabalho que predominava anteriormente na região. A junta era uma presença que incomodava o patronato. Mas o que eu quero ressaltar é que o protagonismo desse movimento de ruptura foi dos trabalhadores. Era a força que impulsionava essa ruptura, foi a atuação dos trabalhadores de adentrarem no terreno da justiça do trabalho, apresentar ali suas reivindicações, né? Porque a gente sabe que o poder jurídico não tem iniciativa própria. Os juízes da Justiça do Trabalho, eles só entram em cena quando são provocados por uma das partes em disputa, e quase sempre era a do trabalhador. Então, a tese faz toda essa discussão, Daniel, em relação a essas rupturas, como vai se formando, como esse trabalhador ia atrás dos direitos e como ele vai construindo também essa cidadania de direitos e se tornando mais forte nessas relações. Muito bem, gente. Foi um excelente release da tese. Daniela, eu queria só fazer um comentário rápido. A gente já está indo para o final, mas essa sua explanação final, inclusive dando exemplos, né? Você colocou aí exemplos específicos. Primeiro você apresenta o geral, todo um contexto histórico, a questão jurídica envolvida antes, depois, durante e depois, mas também a percepção aí de casos específicos, né? Como foi o caso do vigia da empresa, da relação do costume, né, da piracaia e tudo mais. Mas isso me remete a lembrar o que a gente às vezes vê circulando na internet, porque é um campo de disputa mesmo, né? E recentemente, eu não sei se você viu, um meme ganhou bastante destaque, que eu não diria que é um meme, né? Na verdade é uma dinamite aí que, na nossa cabeça, que o que está faltando para o brasileiro hoje é a interpretação de texto
memória histórica e consciência de classe. E aí é o que nós estamos lidando diariamente, com uma grande margem da população se digitalizando antes de se alfabetizar funcionalmente e até mesmo ter apreço pelas áreas do conhecimento, como a área da história. E o que você relata é o exemplo mais explícito dos trabalhadores que vão se unir, que vão ter a consciência, né, que não vão se amedrontar, se acovardar, mas de lutar por aquilo que lhes cabe, por seu lugar de existência, o lugar do ponto de vista deles, né, seus interesses. E é esse o meu comentário. Daniela, nós chegamos então ao final do nosso episódio, maravilhoso episódio, sobre os trabalhadores da TCJuta, Trabalho e Justiça. Eu queria que você desse sua saudação, seus agradecimentos finais. E foi muito bom, minha amiga. Muito obrigado mesmo. Já agradecemos desde já. Daniel, eu agradeço a oportunidade de falar da minha pesquisa aqui com vocês, não é? De mostrar também essa força do que é ter consciência de classe, do que é saber qual é a sua classe, saber a que classe você pertence, não é? Só assim, quando você sabe a que classe você pertence, você tem condições de lutar por ela. E foi muito bom o espaço aqui, o projeto Trilhas da História. Estou muito feliz com esse projeto e muito obrigada pelo espaço. Maravilha, nós aqui te agradecemos muito, tá? Gente, compartilhe esse programa, encaminhe esse link. É a terceira vez que eu falo isso só nesse episódio, porque ele precisa correr, ele precisa chegar na mão dos trabalhadores que estão lidando com novos dilemas de hoje, mas que precisam ter essa memória histórica, estabelecendo padrões de funcionamento da sociedade. Estamos lidando com grandes desafios nessa área. É muito importante que os trabalhadores reflitam, conheçam, tenham conhecimento aprofundado, e o podcast, um episódio como esse, enriquece muito o seu conhecimento. Segue o nosso Instagram, acesse os demais episódios das nossas plataformas. Fique atento, nossa terceira temporada está apenas começando. Um grande abraço, obrigado Daniela mais uma vez e até o próximo episódio. Tchau, tchau.